Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do terceiro episódio de Duna, a Profecia, né? Um episódio que meio que deu uma revertida aí, né? Foi totalmente focado no passado da Valia Harkonnen com a sua irmã Tola Harkonnen, né? Foi totalmente focado no passado delas e a irmandade acima de tudo, né? A gente teve no final do segundo episódio ali aquela deixa do Desmond, né? Não se deixando controlar pela Valia. Ou seja, a gente pensou que nesse episódio teria alguma coisa relacionada a isso e teve pra caramba até, né? Apesar de ter mostrado só o passado, tivemos muitas coisas reveladoras. A primeira, né, foi justamente ali no planeta Harkonnen, aonde a gente já viu que a Valia, desde antes de ir pra Irmandade, ela já tinha esse plano de destruir tudo que é tocado por um Atreides, né? Justamente porque os Atreides, como foi revelado, foram responsáveis por matar e por destruir muitos da família Harkonnen. E isso a gente ainda não sabia, tanto desde Duna, tanto agora, né? A gente só via essa guerra entre Atreides e Harkonnen e agora tá explicado por que a Valia vai ser essa percussora mesmo para justamente os Harkonnens enfrentarem os Atreides lá no futuro e construir essa grande guerra entre Atreides e Harkonnen, né? Por pura vingança, pelos passados do Harkonnen, por terem sofrido na mão dos Atreides. E essa vingança já começou justamente nesse episódio aqui, a gente já viu essa vingança sendo estabelecida, né? E um detalhe interessante foi que justamente ali no planeta dos Harkonnens, né? Todos os Harkonnens ali são mais brancos, têm a pele mais branca, né? A própria Valia e a Tola, quando estão no planeta delas, natal delas ali, elas ainda ficam com a pele mais branca do que o normal. E isso talvez pode explicar o porquê dos Harkonnens lá do filme de Duna serem com a pele totalmente branca. Talvez seja um tipo de evolução, né? Justamente por o planeta deles serem coberto de gelo. Talvez foi algum tipo de adaptação do corpo dos Harkonnens que transformou eles nessa pele totalmente branca de Duna, né? Eu acredito que seja fortemente por isso, não tenha nada além disso, sabe? Até porque os Harkonnens são humanos, assim como os Atreides, assim como os Corrinos, assim como todas as casas aqui, são humanos normais. Então essa questão da pele esbranquiçada pode ser por adaptação ao gelo mesmo, cara. E bom, um detalhe também interessante, né, já mostrando atualmente ali, quando a Valia tá conversando com aquela madre ali, aquela irmã que tem os olhos, passou ali sobre aquele ritual de Arrakis e tal, né? Que tem aquela ligação ali até com o próprio espadachim lá do reino. É interessante falar que segundo, né, as profecias ali da própria Madre Raquela, o próprio Desmond seria a chave para o fim do plano da Valia Harkonnen. E a gente viu isso claramente no final do segundo episódio, e a gente já tá vendo isso claramente durante os episódios. Até porque o Desmond está conseguindo destruir esse plano da Valia de colocar os Harkonnens, né? Colocar um Harkonnen no trono, um Harkonnen ali no Imperium, né? Então, justamente o Desmond seria essa chave para o fim dos Harkonnens no poder. E essa subida dos Atreides, né? Essa revivida dos Atreides que ocasionaria lá no filme de Duna o Paul Atreides ser o Duke of Arrakis, né? E isso aqui já tá sendo explicado desde esse episódio, e isso é muito interessante, né? Já tocarem nessa questão da profecia desde essa série aqui, desde os primeiros episódios. E bom, outra coisa também interessante da gente ver, né? É que, por exemplo, a Valia não tinha intenção nenhuma de ir pra Irmandade. Nenhuma. Ela tinha intenção justamente de vingar o seu irmão junto com aquele plano da Tola, dela se infiltrar nos Atreides, né, matar os Atreides por vingança lá e tal. E a própria Valia foi mandada para a Irmandade obrigada pelos seus pais, que não queriam ela dentro de casa, culpando a morte do irmão e tal. Porém, quando a Valia entra para a Irmandade, ela percebe que é justamente o meio mais fácil de colocar os Harkonnens acima dos Atreides. Por enquanto, é só uma questão de vingança. Ela não quer ser melhor que os Atreides. Ela quer que os Atreides morram por causa do seu irmão, por causa do passado da família Harkonnen. Porém, no momento em que ela pisa na Irmandade, no momento que ela vê que ela vai ser a próxima madre depois de Raquela, ela percebe que sim, é o meio mais fácil tanto de se vingar dos Atreides, quanto de colocar os Harkonnens dentro do Império, tanto de colocar os
os Harkonnens no topo. E a gente viu isso claramente até no final do episódio, onde ela vai falar com o seu tio, com o seu primo lá, né? Seu primo não, seu sobrinho, né? E ela vai falar com eles lá no final do episódio justamente por que o tio aceitaria conversar com ela depois de tudo que fizeram quando ela era mais jovem, né? Porque ela tá colocando os Harkonnens no topo, galera. E o meio mais fácil disso era ir para o Império. E assim, o Império não, né? A Irmandade, perdão. E ela foi perceber isso apenas depois, até porque os Harkonnens são completamente desmerecidos. E nós vimos isso aqui nesse episódio. Tanto ela sendo desmerecida pela Irmandade, né? Tanto ela sendo ali desmerecida pela a Doroteia, né? A Madre Doroteia. A Madre não, né? A irmã Doroteia, né? Tanto, e isso explica até porque ela ter matado a irmã Doroteia, não só pra ela assumir ali como a grande, a reverenda Madre, né? Lá no primeiro episódio, mas também por vingança, por ela ter sido desmerecida, aonde ela não teria, a resistência dela naquela prova ali das irmãs não valia de nada por ela ser uma Harkonnen. E assim, apesar dos Harkonnens serem desmerecidos mesmo, né? De fato, desde sempre foram desmerecidos, não justifica, óbvio, a Valia fazer tudo que ela fez por vingança, porém a gente também viu a questão da Tola, onde ela foi aceita por ser uma Harkonnen, porém ela matou mesmo assim aqueles Atreides, né? E cara, um detalhe muito interessante nesse episódio foi a gente ter visto a questão da Madre Raquela, porque no momento em que ela é paralisada pela Valia Harkonnen, lá naquele topo daquele monte, quando ela tá fazendo a prova da resistência, ela fala pra Madre Raquela ficar parada ali, e ela fica parada. É um detalhe muito interessante, porque ali a Madre Raquela vê o potencial da Valia e como ela pode ser a próxima Madre, sabe? A Madre Raquela já sabia desde aquele momento, como ela mesma falou pra Valia, tudo o que ia acontecer no futuro ali da Valia, que ela voltaria para sua família, que ela faria o sacrifício ali da agonia e sobreviveria, voltaria para a Irmandade e se tornaria a próxima Madre, a próxima Reverenda Madre, entende? A Raquel sabia daquilo tudo. No momento em que ela não conseguiu, né, que ela teve que obedecer a própria Valia naquele topo. E isso aqui já é um detalhe muito interessante, porque a Madre Raquela também, como ela mesma a gente já viu durante esses episódios, na visão da Madre Raquela, né, ela já saberia quem é a chave para o fim do plano da Valia Harkonnen, que no caso é o Desmond, como mesmo foi falado nesse episódio ainda. Por que ela sabia disso tudo? Porque ela saberia que o Desmond não iria peidar para a Valia Harkonnen, que a Valia iria botar o seu poder para cima do Desmond e não funcionaria. A Madre Raquela sabia disso desde o início, desde antes dela morrer. Ela sabia que a Valia se tornaria a Reverenda Madre e sabia que ela também seria parada por alguém, que no caso é o Desmond. Assim como a Madre Raquela foi parada pela Valia Harkonnen seria parada por Desmond Hard. E ela sabia disso e perante as suas visões que a própria Layla teve, né, foi possível saber que o Desmond seria essa chave para parar a Valia Harkonnen. E a Valia também sabe disso, porque ela é a Reverenda Madre. Então tá tudo ligado, galera. E isso foi muito bom. Esse episódio ligou totalmente isso tudo. E assim, foi interessante a gente também ver a Tola, né, a Tola Atreides, tendo uma vida ali fora da Irmandade. Ela tendo ali uma vida justamente entre os Atreides. E cara, por um momento a gente pensa que realmente ela tá querendo aquela vida, que ela tá gostando daquela vida. E pô, ela realmente estava gostando. Até porque a Tola não tem essa maldade que a Valia tem, essa sede por vingança. Ela fez tudo por ela própria. Ninguém mandou ela fazer aquilo ali. A Valia não mandou ela fazer aquilo ali. Porém, ela fez por vingança do seu irmão, por vingança de toda a história da família Harkonnen, mas sem querer fazer, entende? A gente viu claramente isso. E uma coisa interessante também, né, foi justamente a questão ali daquela toxina que ela colocava nos touros e tudo mais, né, e foi a toxina que ela usou pra matar os Atreides ali. Foi muito interessante, a gente vê que aquele saquinho onde sai a toxina, aquele saquinho cinza, é justamente a mesma toxina, os mesmos materiais usados pelos Harkonnens em Duna, no filme de Duna atualmente. Ou seja, cara, tudo faz sentido desde aqui, sabe? Os Harkonnens do filme de Duna tem toda a sua origem nessa série aqui. Essa série é muito importante para a formação da família Harkonnen lá nos filmes. E todos os Atreides foram mortos mesmo, como a gente viu, né? Todos aqueles Atreides foram mortos. Foram, porém não são o fim dos Atreides. Até porque a gente sabe que os Atreides vão reinar no filme de Duna, com o Paul Muad'Dib Atreides, né? O Duke of Arrakis. E assim, cara,
A Valia já sabia disso tudo. No momento que ela entra pra Irmandade, ela tem aquela visão lá no primeiro episódio, ela vê o Verme da Areia, ela vê toda a questão do Paul Muad'Dib Atreides ser o grande profeta, né, da profecia ali de Duna. Ela sabe disso tudo, entende? E ela sabe que os Atreides não morreram todos aqui, e eles iriam buscar vingança também contra os Harkonnens, e isso seria formado uma grande guerra que a gente viu em Duna durante esse tempo inteiro, entende? A Valia sabia disso tudo, e é por isso que ela faz aquele sacrifício ali da agonia e sobrevive, coisa que a Layla não conseguiu sobreviver por enquanto, mas vai voltar, como eu falei pra vocês no último episódio, e vou falar aqui de novo, né? Ela consegue sobreviver à agonia, e ela consegue justamente sobreviver à agonia por ter ouvido a sua irmã, por ter ouvido a Tola, que conseguiu salvar ela ali, né? Pela voz da Tola, ela consegue ver a saída, né, da agonia e sobreviver à agonia, né? E assim, cara, justamente ela não se deixou levar. Ela faz ali o ritual da agonia sem ter nenhuma irmã por perto, sem ter a Madre Raquel por perto, diferentemente da própria Layla, que teve todas as irmãs ao redor dela e tal, e talvez isso até ajudou ela não ter sobrevivido naquele primeiro momento ao ritual da agonia, entende? E a própria Valia só conseguiu voltar ali da agonia e sobreviver por ter ouvido a voz da sua irmã, e isso explica justamente quando a Tola vai fazer o ritual na Layla, que ela fala, siga a minha voz, porque ela sabe que a Valia seguiu a voz dela e por isso sobreviveu. E isso também é muito interessante, porque a gente viu durante esse episódio, né, de que desde novinha, a Tola sempre foi a sombra da Valia, entende? Seja dentro da Irmandade, seja na própria família. Assim, a Tola sempre foi a protegida da família, né? Diferente da Valia. Porém, a Valia, mesmo não sendo a protegida da família, todos os holofotes sempre iam pra Valia Harkonnen, dentro da sua família, entende? E a Tola viu isso. E talvez por isso que a Tola matou todos aqueles Atreides. Ela não queria fazer aquilo, mas ela fez, talvez pra ser reconhecida. Como ela mesmo fala com o namorado dela, Atreides, né? Ela comenta que ela não é reconhecida pela sua família, que a sua família não vê ela de verdade. E ela fazendo tudo aquilo que ela fez com os Atreides, ela seria vista. E mesmo assim, não foi parabenizada. Mesmo assim, não teve o reconhecimento que ela queria ter, entende? A família dos Harkonnens não quis aquele reconhecimento, não achou que era ideal, e mesmo assim reconheceu todo aquele feito da Tola por causa da Valia. Tu botou toda a culpa da morte dos Atreides na Valia. Ou seja, tudo que ela fez, ela fazendo por ela própria para ter reconhecimento, mesmo assim o reconhecimento foi pra Valia. Sendo negativo ou não, o reconhecimento foi pra Valia, que ela queria pra ela, entende? E isso justamente explica ela ter pegado ali o corpo da Layla e ter levado ali escondido pra tentar reviver a Layla, sabe? A mando de quem? De ninguém, porque ela cansou de sempre ser a sombra da Valia. Ela quer reconhecimento ainda hoje. Mesmo após estar velha, ela quer o reconhecimento e ela vai tentar voltar com a Layla à vida. Ela vai tentar fazer a Layla sobreviver ao ritual da agonia, e se ela fizer isso, ela vai ser reconhecida pela própria irmã, porque a irmã já mandou deixar a Layla de lado, deixa a Layla morrer em paz, entende? Mas a Tola não quer isso. A Tola não quer isso, ela quer o reconhecimento, ela quer que a Layla sobreviva, e ela vai conseguir fazer isso, galera. E assim, a gente vê ali no final, né, a Irmandade acima de tudo. Por que a Valia foi atrás daquele seu tio, que chamou ela de feiticeira, que fazia parte da família ali, né, que nunca aceitou a Valia de fato? Por que ela foi atrás dele? Galera, a gente tem que entender um negócio. A gente sabe que a Valia tem o potencial de colocar os Harkonnens no Império, tem o potencial de colocar os Harkonnens acima dos Atreides por enquanto, entende? E é justamente o que ela deve fazer, e que vai ocasionar toda a guerra que a gente viu em Duna, e o seu tio sabe disso. O seu tio sabe disso. No momento que ele chama ela de feiticeira, lá quando ela é mais jovem, ele sabe do potencial que ela tinha e sabe que ela teria esse potencial para justamente ficar marcada na história dos Harkonnens. Tem esse potencial. E por isso que ela vai até seu tio. Porque talvez seus pais não teriam essa capacidade de entender o conhecimento e o poder que a Valia teria no futuro. Mas seu tio sim. E por isso ele chamou ela de feiticeira. Não foi uma ofensa quando ele chama ela de feiticeira lá no passado. Foi pra própria Valia, né? Foi um elogio. E por isso ela talvez conte com a confiança do seu tio. E ela vai encontrar com ele pra tentar, né, reverter essa situação do Desmond. Que sim, é uma grande pedra no caminho dos Harkonnens, né? Bom, comenta aí o que vocês acharam desse episódio. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.